Odeio os indiferentes. Acredito que viver significa tomar partido. Hoje é 27 de abril e nós vamos falar do Antônio Gramsci. Ele era um italiano, nasceu na região da Sardenha e contribuiu muito para a luta revolucionária do século XX. Ele escreveu em jornais na cidade de Turim, lá ele estudava jornalismo, e em 1919 estouraram greves muito importantes nessa cidade. Acho que todo mundo aqui sabe o que é uma greve. Os trabalhadores se reúnem, dizem para o patrão que querem e precisam de salários e condições de trabalho melhor. Às vezes dá certo, às vezes dá errado e eles mandam todo mundo embora. Em Turim, quem foi mandado embora foi o patrão. Os trabalhadores se juntaram, montaram conselhos de fábrica e fizeram igual a gente faz com os terrenos. Ocuparam e colocaram para funcionar do jeito deles. Claro que a fábrica funcionava melhor. O patrão que vivia dizendo que não tinha dinheiro, que faltava, que não dava para aumentar o salário, acho que todo mundo aqui conhece essa choradeira. Bom, lá não teve boi. Se organizaram, colocaram o patrão para fora e colocaram a fábrica para produzir para os trabalhadores. Mudaram os lugares das máquinas, mudaram o jeito de fazer as coisas, trabalhavam menos, trabalhavam melhor e produziam mais. Claro que a polícia não ia deixar assim, né? Tentaram despejar, só que os trabalhadores já sabiam dessa situação e se armaram, começaram a patrulhar as ruas e Turim não só não tinha patrão, mas também não tinha polícia. Claro que eles tentavam e muitas vezes conseguiam tomar de volta, mas durante 2 anos foi eles lá e nós cá e empurra de um lado e empurra do outro. Essa é uma experiência que marcou profundamente Antônio Gramsci. Também marcaria a gente. Imagina se nós conseguíssemos, além de ocupar os terrenos, colocar os ônibus para circular do nosso jeito, colocar as empresas para funcionar do nosso jeito, sem gente que ganha sem trabalhar, ia ser excelente. Bom, essa ideia ficou fixa na cabeça do Gramsci. E em 1921 ele ajuda a fundar o Partido Comunista Italiano para levar essa forma de luta, a dos conselhos de fábrica, a da revolução e a do socialismo, para toda a Itália. Eles conseguem, o partido começa a crescer, só que uma coisa muito ruim acontece na Itália, chama-se fascismo. Os patrões, percebendo o tamanho da força que os trabalhadores estavam começando a ter, também se organizam, contam mentiras e organizam um movimento fascista. Hoje não dá tempo de contar a história desses caras, mas é muito importante você saber o que isso significa. Bom, esses fascistas prendem o Gramsci em 1926 por conta das atividades revolucionárias dele. Ele, na prisão, muda de tarefa. Ele já não podia ser um organizador, já não podia escrever para o jornal do partido, porque ele não tinha nem acesso às notícias do dia. Só tinha os livros que queriam dar para ele e eram todos censurados. Tudo que ele escrevia era lido e ele tinha que escrever meio que em código. Ele começa a se dedicar então a escrever teorias que os companheiros que estão fora da prisão decodificavam, tentavam entender o que ele estava escrevendo e organizavam em livros. A gente usa esses livros até hoje para pensar maneiras de combater a burguesia, maneiras de vencer o capitalismo. Ele ficou 10 anos na prisão e morreu com 46 anos só, vítima dos maus tratos que ele sofreu. Na época, os fascistas diziam: nós temos que impedir esse cérebro de pensar. Hoje, 104 anos depois, os fascistas ainda odeiam Antônio Gramsci. Os pensamentos de Antônio Gramsci ainda continuam a assombrá-los. Os livros que Gramsci escreveu continuam sendo lidos pelos revolucionários do mundo inteiro e nos dando ideias que impeçam os capitalistas de nos derrotar. Eu deixo aqui, com o fim dessa pequena história, um textinho que ele mesmo escreveu ainda em vida. Sou partidário, estou vivo. Sinto na consciência dos que estão ao meu lado o pulso da atividade do socialismo futuro, que os do meu lado estão construindo. Nela, a sociedade não gravita sobre alguns poucos. Nada que está nela acontece por acaso, nem é produto da fatalidade, e sim obra inteligente das pessoas. Ninguém que está nela fica olhando da janela, passivamente, o sacrifício dos outros. Que a mensagem de Antônio Gramsci sirva para nos contagiar de solidariedade nesse momento em que os patrões querem nos forçar a trabalhar e morrer de coronavírus enquanto eles descansam nas mansões em seus tranquilos isolamentos. Bom dia, pessoal.